E aí, meu pequeno tirano, esse é mais um vídeo do canal e hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre um tema que tem me preocupado bastante. Não sei se preocupa tanto você, mas acho bom você começar a se preocupar, tá bom? Vocês estão acompanhando as sanções que o Brasil tem levado, né, em relação a essa crise diplomática que existe entre o governo brasileiro e o governo americano? E você já pensou como que isso pode impactar diretamente a tua vida? Independente se você é de direita, se você é de esquerda, se você apoia ou não essas sanções, o que acontece é que, prepare, meu caro, mas você pode sofrer muito com elas. Então, eu quero explorar um pouco essa temática aqui com você, pedindo para você refletir um pouco, né? Quais são os serviços americanos que você consome diariamente e às vezes sem nem perceber que eles são de fato americanos? Desde um YouTube, que todo mundo sabe de onde veio, um iPhone, que todo mundo sabe de onde vem, né? Até mesmo produtos da linha Galaxy, componentes que estão ali dentro, né? Não só produtos eletrônicos, mas, por exemplo, uma batedeira, uma torradeira, sei lá, uma bicicleta, um carro. Para pensar na quantidade de serviços e produtos americanos que estão cotidianamente na nossa vida e a gente nem enxerga que são americanos, mas a gente pode começar a enxergar se eles deixarem de estar disponíveis para você. E não só isso, não estou falando só de hardware, né, são os produtos que a gente pega, mas eu estou falando de serviços também que são oferecidos, serviços como, por exemplo, para o setor bancário, que a gente utiliza todo dia, serviços que estão na nuvem ou aplicativos que a gente utiliza constantemente, que tem o seu armazenamento ou a origem desses serviços das nuvens, tudo isso que eu estou dizendo, tudo isso que a gente utiliza nativamente pode ficar cada vez mais inacessível e difícil para você, a depender do cenário em que o pessoal da política for conduzir o andamento daqui para frente. Um simples GPS pode ser descontinuado ou banido ou mesmo barrado se Deus não tiver dó. Tá? Então eu quero explorar aqui algumas coisas com vocês e externar a minha preocupação. Obviamente, eu selecionei aqui alguns tópicos para a gente poder conversar, né? Eu estou aqui com os meus produtos americanos e anotei aqui algumas questões para a gente poder conversar e eu quero também gravar minha tela para fazer uma comparação aqui junto com você sobre alguns produtos que, pelo menos para mim, estão aqui constantemente. Acredito que para muitos estão também, né? E para alguns sejam produtos de desejo, produtos que a gente de fato quer ter. Ah, a minha narrativa, ela é eletrônica, né? Eu sou uma pessoa vidrada no mundo eletrônico, não é à toa que a minha base é a base da computação, e é sobre esse tipo de serviço que eu quero ilustrar aqui para você, mas eu quero que você amplie a sua mente, né? Amplie a sua mente para fazer com que essa analogia que a gente vai debater aqui agora chegue nas coisas mais banais, que se você nunca pensou que tem origem americana, olha, eu acho bom, como eu falei, você se preocupar. Então eu vou colocar a minha tela para gravar aqui. Olha só, eu estou conversando aqui com três inteligências artificiais, dando um cenário, né? Um cenário em que nós já temos a realidade do tarifaço, que já está acontecendo, né? Para alguns produtos, nós tivemos isenções. Eu não vou entrar na esfera de quais segmentos e quais produtos tivemos isenções, mas é natural que sejam negociados ao longo das aplicações algumas isenções. O que nós temos já é uma realidade de aumento de alguns produtos consumidos, por exemplo, os produtos eletrônicos, eu acredito que eles serão os mais afetados, né? Então, eu pedi aqui para a IA considerar um cenário do partir do atual, ou seja, a tarifa já foi aplicada, nós já estamos tendo uma inflação, tendo problemas com negociação entre Brasil e Estados Unidos. Vale dizer que não houve nenhum avanço, né, de nenhum dos dois lados. E parece que o governo de lá, os States, ele está aplicando e esperando algum tipo de ação efetiva dentro dos requisitos que eles pediram, e o de cá está meio de narizinho torcido e não quer negociar. Então, num cenário atual, eu já estou considerando as sanções já aplicadas e pedir para que a nossa IA haja aqui como uma analista de mercado em relação à precificação desses produtos, considerando três cenários. Um cenário otimista, ou seja, um cenário de desescalada, um cenário de negociação, no qual o governo brasileiro com o americano entram num acordo e assim nós não teremos uma inflação tão grande nos preços daquilo que a gente consome. Estou considerando também um cenário mais provável, ou seja,
tudo indica que essa questão do biquinho vai continuar, né? Então, nós podemos ter medidas sendo adotadas pelo governo daqui, falas sendo adotadas pelo governo daqui, como já estão acontecendo, escândalos surgindo, como já estão acontecendo, e o governo americano que já deixou claro o que que ele quer, né? Tá lá, não vou entrar nessa esfera aqui, mas você pode pesquisar aí, ele vai aplicar cada vez mais sanções, porque, gente, o poder emana dos caras de lá. Né? O Brasil, por mais que nós amemos nosso país, nós temos que entender aonde a gente está num cenário geopolítico, num cenário econômico. Então, assim, não dá para a gente brigar com o tio Sam, tá? Então, olha só. Então, um cenário mais provável, eu estou considerando um cenário aqui, sim, de escalada, mas uma escalada moderada, né? Agora, sempre existe, né, aquele ditado de que tudo que está ruim pode piorar, né? Então também estou considerando aqui um cenário pessimista na nossa empreitada, um cenário em que as sanções escalam rapidamente, um cenário que dá uma louca no governo brasileiro, ele resolve achar que pode brigar com o tio Sam, e o tio Sam vai ficar cada vez mais emputecido. Então, eu estou considerando essas três vertentes aqui para mostrar para vocês. Bom, e é isso aqui que eu queria mostrar a nível de projeção. Já contextualizei o cenário, eu estou com três IAs. Eu vou mostrar para vocês a Manus, né? Se você não conhece a Manus, é uma IA chinesa, mas é uma IA muito legal, então vamos fuçar lá para vocês verem. Eu estou considerando aqui a Manus, e a Manus foi a que extrapolou mais, a que viajou mais uma questão de preço, mas eu quero mostrar para vocês. Eu estou considerando o Perplexity, que é uma outra IA, né? Que contextualizou um cenário aqui um pouco mais pé no chão, e eu estou considerando aqui também o Gemini do Google, tá? Que eu vou mostrar aqui o Gemini no formato de uma planilha, o Perplexity vou mostrar no próprio ambiente do Perplexity, e vou mostrar para vocês o que a Manus gerou aqui, né, depois do debate, um próprio que foi um pouco mais extenso que isso para contextualizar o cenário. Esse aqui é só o relatório sintético final, ele gerou um PDF. Bom, eu quero mostrar para vocês alguns produtos. Vamos levar em consideração um iPhone 16 de 128 GB. Né? Vamos levar em consideração também um MacBook Air processador M1, um computador Dell com Core i5, um plano padrão da Netflix, um plano padrão no Google One, um plano padrão no Apple Music individual, e tem aqui, eu não jogo muito, então ele considerou aqui um canal em relação a apps e jogos, né? Então vamos lá. A conclusão que ele me gerou aqui foi que o preço do iPhone 16, e assim, teve uma variação, tá? De cada IA normal. O que eu quero que vocês se atentem aqui são nas projeções de preço, tá? Então olha só. Aqui ele me traz o preço atual que ele levou em consideração, o preço de um cenário otimista, o preço do cenário mais provável e o preço de um cenário pessimista para cada um desses equipamentos. E com coeficiente de probabilidade, que com base nos estudos que ele fez, ele estimou aqui. Ah, Fernando, esse coeficiente é confiável? Claro que não. Vai depender de como as coisas ocorrem, né? Isso aqui é o coeficiente estatístico matemático que ele calculou e colocou aqui. A gente só leva em consideração em relação ao peso do cenário. Então, aqui nesse caso, ele considerou 20% para um cenário otimista, 60% de peso para um cenário mais provável e 20% para um cenário pessimista. Então, os demais prompts aqui seguem a mesma linha, tá, gente? É tudo a mesma coisa. Eu estou explicando aqui o primeiro do Manus, mas os demais seguem mais ou menos a mesma linha. Então, para um iPhone 16 de 128 GB, o preço atual que ele considerou foi de 10.800, e nós temos aqui um cenário pessimista ele indo a 8.876, um cenário mais provável 17.860, e num cenário pessimista 30.824. Sim, ou seja, um iPhone atual que você já paga um carrinho, você pagaria um carrinho bem melhor, né? O preço de um carrinho bem melhor que você pode comprar, que muitos dos brasileiros ralam até para ter, você teria que dar esse preço se você quisesse ter um telefone da Apple de ponta, né? Um MacBook Air M1, ou seja, um MacBook Air com excelente custo-benefício, lançado lá para meados de 2020, né? Nós estamos aí com M4 sendo considerado. Então, só para vocês terem noção de que é um equipamento de entrada mesmo. Então, o MacBook Air M1, ele tem um preço de base a 5.300, num cenário otimista 4.336, num cenário mais provável 8.764, num cenário pessimista
15.126. Eu estou falando aqui de produtos da Apple, mas vamos para um produto padrão Windows. Olha só, um computador Dell com Core i5, que é um dos computadores de processador mais vendido no nosso Brasil, né? Ele tem um preço atual estimado em 4 mil. Num cenário otimista, 3.272. Num cenário mais provável, 6.615. Olha só, 6.615. E num cenário pessimista, R$ 11.400. Vamos para um serviço? Para a Netflix. Preço atual estimado, um plano padrão, né, R$ 44,90. Num cenário otimista, R$ 36,74. Num cenário mais provável, R$ 49,00, ou seja, R$ 50 aqui basicamente, né? E num cenário pessimista, R$ 73,00 para um serviço de streaming padrão que a galera toda usa, que às vezes, muitas vezes é o lazer, é o único lazer que você tem, né? Vai ficar, basicamente, nós estamos falando de quase o dobro do preço, né? Basicamente. Uma assinatura no Google One, 100 GB, R$ 9,99. Ela iria para 8,17 no cenário otimista, R$ 11 no cenário mais provável e R$ 16 num cenário pessimista. Enfim, tem outros produtos aqui, mas se eu for passar todos eles fica muito longo. Eu vou comparar aqui, na mesma lógica, o que o Perplexity me trouxe aqui. Olha só, um iPhone 16, o Perplexity até deu aqui um cenário de preços atuais até mais embaixo. Olha só, o iPhone 16 de 128 GB trouxe aqui a R$ 7.800. Num cenário otimista, 8.578. Nesse caso aqui, ele adotou inflação em todos os cenários. Vocês viram que o Manus, ele considerou um cenário mais ameno, inclusive de redução para o cenário otimista, né? Um cenário mais provável, 9.748, e um cenário pessimista, 11.698. Olha só, gente, isso aqui ele considerou várias fontes de uma média, tá? Ah, Fernando, quando o iPhone é lançado, no Brasil ele já é lançado em preços bem maiores que isso, eu sei, mas considere que isso aqui, eu não estou falando de lançamento. Lançamento, a conta pode ficar muito mais cara que essa, tá? Um MacBook M1, R$ 6.000, que é o preço atual. E assim, eu estranhei, porque eu fiz um vídeo do MacBook M1 no outro canal. A média de preço é mais ou menos 5.300. Achei por 4.890. É uma máquina, de fato, de acesso, de excelente custo-benefício. Mas olha só, no cenário otimista, eu estou notando que os preços já estão subindo, tá? Num cenário otimista, 6.600. Num cenário mais provável, uma máquina de entrada, já obsoleta, de custo-benefício, R$ 7.500. Num cenário pessimista, 9.000, né? Olha lá, um computador Windows, né, com Core i5, configuração bem básica aqui, 3.650 é a base, R$ 4.000 o cenário otimista, 4.500 um cenário mais provável e 5.000 um cenário pessimista. Olha lá, Netflix, R$ 39,90 o plano atual, né? Eu não conferi para verificar qual que é o valor atual da assinatura. Mais uma vez, isso aqui é um contexto para a gente poder entender o que pode acontecer, né? Um cenário pessimista, um cenário otimista de 43, um cenário mais provável de 50, que bateu, né, a Manus com o Perplexity, e um cenário pessimista de R$ 59. Olha só que coisa, né? Aqui o Perplexity, a Manus vai além, né? Mas enfim, eu tenho aqui o encarecimento por perspectiva de todos eles. Vou passar aqui o Gemini, né? O que o Gemini me traz? Ele me traz, ó, para o iPhone, preço atual do iPhone 7.800, é compatível aqui com o que o Perplexity trouxe, né? Ah, um salário otimista de 7.410. Mais uma vez, ele reduz aqui também o preço, né, em relação ao cenário otimista. 8.970 um cenário mais provável e 10.920 um cenário pessimista, também compatível com a faixa de preço que a gente viu aqui no Perplexity, é um pouco destoante do que traz para a gente no Manus, né? Um MacBook Air com chip M1, né? O preço atual aqui, mais uma vez, ele considera um preço de R$ 7.500. Ele traz uma pequena redução, ele coloca que o cenário mais provável é de 8.625 e um cenário pessimista, isso aqui me chamou muito a atenção, um cenário pessimista de R$ 10.500 para uma máquina de acesso da Apple que foi lançada lá em 2020. Assim, a inflação é muito grande.
Olha lá o computador Dell. Num cenário mais provável, 4.255, né? Um cenário pessimista, R$ 5.000 para uma máquina também de base aí, também um pouco compatível, né? Compatível aqui com o que nós vimos no Perplexity. Vamos na Netflix, olha só, R$ 39,90, o preço atual que ele considerou. Um cenário mais provável, R$ 43,90. E num cenário pessimista, R$ 55,90. Também nós temos aí uma inflação nos preços. Então, assim, tem os outros produtos aqui que vocês estão vendo na tela, vocês podem tirar as conclusões. Mas, pessoal, o que que eu quero mostrar para vocês, né? Eu quero contextualizar aqui com vocês aonde a coisa pode chegar e quem vai pagar essa conta, né? A conta de não haver um diálogo, de o Brasil não ir para um passo tirânico, um passo ditatorial. Porque se a gente continuar nesse caminho, cada um de nós, ser vivente nesse país, vai pagar um preço cada vez mais alto. Eu já vi vídeos no YouTube considerando a possibilidade de um movimento de proteção à indústria nacional. Meu Deus, o que acontecia lá nos anos 90, né, mais ou menos com a proteção nacional, a desculpa da proteção nacional, o país, o Brasil vai criar, vai fortalecer sua indústria de tecnologia. Cara, você já pensou o que que isso pode fazer comigo, com você, com todo mundo que vive no nosso país? A gente não ter acesso ao que existe de melhor no mercado? O Brasil está há anos-luz de ter qualquer tipo de ponta tecnológica em cada uma das facetas comuns que a gente consome hoje. Se a gente fechar as portas desse país com o fomento de desenvolver a indústria nacional, nada de bom vai surgir disso. Muito pelo contrário, um atraso violento, como já houve lá atrás, da gente ser obrigado a importar equipamento de forma clandestina e a preços exorbitantes de fora para ter acesso a algo de qualidade, porque é impossível, de uma hora para outra, no estalar de dedos, a gente ter algo aqui que seja consistente com o padrão tecnológico que a gente vive hoje. Isso é resultado da globalização, é resultado da conversa entre países, da importação e da exportação, da interpolação profissional de mercado, né? Medidas como essas que eu ouvi, uma doideira dessa, ela não fortalece nada, não cria nada, muito pelo contrário, só vai deixar a gente extremamente atrasado em relação ao que existe de melhor no mundo. Então, olha só, peçam a Deus aí, não sei a vocês, ô Senhor, peçam a Deus em que esses governantes nossos consigam chegar no consenso para que essas taxas sejam reduzidas, para que a gente não continue na direção de algo ditatorial tirânico, porque o preço que nós vamos pagar para além de equipamentos computacionais vão ser preços relativos à liberdade, relativo a desenvolvimento, relativos às expressões, não só da gente, mas dos nossos filhos e netos, né? Espero que eu tenha passado para você um pouco da minha preocupação em relação a coisas que para mim, para minha vida, são muito comuns, acredito que para você também, que você consome esse conteúdo e você consome esse conteúdo pelo YouTube, né? Então, com toda certeza, se a gente não corrigir a rota, essa liberdade que você tem de escolher aquilo que você quer assistir, ela pode minar ou pode ficar muito cara, inacessível. Até o nosso próximo vídeo.